Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindo à aula de Hadith, à aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele. Antes de começar a nossa aula, iremos ler o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos para Santo Profeta. Eu vou ler em árabe, depois irei traduzir em português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e seu povo. Como abençoaste Abraão e seu povo, tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nós, nas aulas anteriores, estudamos os ditos do Santo Profeta que tratavam sobre a conduta imoral da pessoa e como ele deve tratar as pessoas, como deve ser o seu tratamento e como ele deve agir com seus irmãos. Vamos continuar com o tema. E o primeiro dito é narrado pelo Hazrat Jarir bin Abdullah, relatou que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: Allah não tem misericórdia daquele que não tem misericórdia para com seus semelhantes. O último dito da aula passada era sobre uma pessoa que, quando viu o santo profeta beijando uma criança, ele disse que eu tenho 10 filhos e nunca beijei ninguém. Santo profeta disse que se Deus tirou misericórdia do seu coração, então não posso fazer nada. E a mesma coisa aqui que fala nesse dito em que Santo Profeta diz, "Man la yarham nas, la yarhamullah", que a pessoa que não demonstra misericórdia com as pessoas, Deus Todo-Poderoso não vai ter misericórdia com ele. Isso, por um lado, demonstra como o nosso tratamento com as pessoas é, é essencial e importante, e, por outro lado, mostra também que o tratamento não deve ser pela cor, pela religião ou a origem ou a raça, mas sim, a palavra que foi usada aqui é annas, as pessoas, qualquer pessoa, que seja pobre, que seja rica, que seja muçulmano ou não muçulmano, a pessoa branca ou preta, qualquer pessoa, enquanto isso é ser humano, na verdade, mais para frente a gente vai ler que esse tratamento não é só limitado com os seres humanos. Toda criatura de Deus merece esse tratamento de bondade, né? Mas aqui Santo Profeta diz que é importante para nós atrairmos a bênção e misericórdia de Deus, que nós tratamos bem as pessoas, que a nossa relação com as pessoas seja boa, sejamos de uma forma tranquila, sejamos um exemplar para as pessoas, para que depois Deus também possa demonstrar misericórdia, né? É importante que tenhamos um coração mole, é importante que nós tenhamos um coração que tenha dor por os outros, que nós possamos sentir a dor do outro. E quando vai acontecer isso, aí, obviamente, consequentemente, nós iremos tentar fazer o nosso melhor para tirar esse sofrimento da pessoa, a dor do outro, né? Para isso é importante sentir em primeiro lugar, né? O próximo dito narrado pelo Hazrat Sahal bin Sa'd, ele relatou que Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que paz esteja sobre ele, disse: Eu
e aquele que cuida de um órfão, estaremos juntos, assim, no paraíso. E ele colocou os dois dedos para explicar, ele mostrou o dedo do indicador, né, esse dedo, e o dedo do meio com uma pequena distância entre eles e diz assim, tipo, eu e a pessoa que vai cuidar dos órfãos. Olha, uma ação nobre. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos como as pessoas na sociedade sofrem. Às vezes, tem uma pessoa só em casa que cuida, que trabalha, que providencia, que sustenta a casa. E se infelizmente essa pessoa desaparece, morre, se sofre alguma coisa, toda a família sofre as consequências. Por quê? Porque não tem ninguém que possa cuidar, que possa sentir essa responsabilidade desses órfãos, dessa viúva, dessas pessoas que o homem deixou atrás. E o título, e o dito esse dito que foi narrado foi colocado no capítulo de talaq, do divórcio. Isso mostra que cuidar dos órfãos tem a ver com assuntos maritais também. O assunto de relação do marido, da esposa, do casamento, de separação. Por quê? Muitas vezes, hoje em dia, nós temos menos número das mulheres que não trabalham, mas antigamente tinha um maior número das mulheres que cuidavam de casa e o homem saía para sustentar a casa, né? Saía para trazer o pão para casa. E quando acontecia algum acidente, quando o homem morria, a família inteira era sem nada, né? Porque ela era abandonada. Então, o islamismo incentivou que os muçulmanos possam cuidar, possam assumir essa responsabilidade. Se tem uma mulher que pode casar, o muçulmano possa assumir responsabilidade dessa mulher, casando com ela, ou se tem órfãos em casa, se tem crianças que ele pode pegar as crianças, pode ah, trazer eles para casa, então deve fazer assim, deve cuidar, deve criar, deve adaptar essas crianças para que ele possa cuidar e essas crianças possam ser úteis, possam ser beneficentes para a sociedade, dentro da sociedade, né? Então, isso é uma forma de estimular para os muçulmanos que no dia do juízo final, uma pessoa que vai cuidar dos órfãos, que vai sair da sua zona de conforto e vai assumir essa responsabilidade, que não é uma coisa obrigatória, mas vai ser algo que ele vai fazer do coração, vai fazer uma coisa voluntária. É considerado uma ação tão nobre que Santo Profeta diz que no dia do juízo final, no paraíso, ele vai estar assim comigo, como se fossem dois dedos. Ele vai estar na minha proximidade, vai estar junto comigo. Outro dito também muito semelhante com isso, narrado pelo Hazrat Abu Huraira, relata que Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, disse: a melhor casa entre as casas dos muçulmanos é aquela em que um órfão é tratado com bondade. E a pior casa é aquela em que um órfão é tratado com crueldade. Isso também demonstra que a melhor casa ou pior casa não é aquela que fisicamente é muito grande, muito valioso, muito atraente, em que tem uma pintura é bonita, as casas têm maior quartos ou têm metragem maior. Não. Na verdade, o que importa é como essa casa acolhe as pessoas, como as pessoas que são abandonadas na sociedade, que não tem ninguém que possa responsabilizar por eles, os órfãos, como eles são tratados dentro dessa casa. Quais são os morais e condutas optados pelos moradores dessa casa.
isso declara, ou isso decide como podemos considerar, ou como podemos colocar, qual categoria podemos colocar essa casa, se uma casa boa, ou uma casa ruim, ou uma casa pior, né? Então, mais uma vez, através desse exemplo, o santo profeta estimulou que os muçulmanos devem cuidar das pessoas que são abandonados, que são menos favorecidos, que são muito vulneráveis, as pessoas que não têm ninguém para cuidar. Os muçulmanos, o islamismo é uma religião muito coletiva. O islamismo é uma religião em que nós somos estimulados, então somos incentivados do que possamos cuidar de um ao outro, possamos sentir essa responsabilidade e colocar isso como uma obrigação para nós, né? Quando Deus disse, quando o santo profeta, que paz esteja sobre ele, disse nessas palavras, o ensinamento de Deus, isso demonstra que nós temos obrigação religiosa, isso é algo sagrado. Quando o santo profeta diz que vai estar comigo no dia do juízo final, assim como se fossem dois dedos da mão, isso mostra que isso, o santo profeta diz que é uma coisa muito importante, religiosa, sagrado. Então eu devo fazer isso para que nós possamos ganhar a proximidade de Deus Todo-Poderoso. Outro dito de narrado por Hazrat Abu Dahr, ele relata que perguntou ao santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, qual é a melhor das ações. Santo profeta disse, ele respondeu, crer em Deus e lutar pela sua casa, né? Não lutar fisicamente, mas sim lutar pela sua casa. Isso pode ser contra si mesmo, contra os seus ímpios, contra os seus desejos ilegítimos, contra seu próprio ego, contra a sua própria raiva, entendeu? E também pode ser dentro da sociedade tentar fazer uma sociedade em que as coisas bons não são aceitos, em que a bondade não é tão acostumado fazer na causa de Deus essa bondade, fazer boas coisas, mesmo que requer uma força, mesmo que requer uma coragem, né? Então eu perguntei, e qual é o melhor dos sacrifícios? Tudo bem, a melhor ação seria Deus, crer em Deus e fazer o esforço para Ele, né? E qual seria o melhor dos sacrifícios? O santo profeta respondeu: o animal mais querido pelo seu dono e que seja muito valioso, né? Quando for para sacrificar um animal, seja aquilo que é mais amado, seja aquilo que é muito querido, né? E a mesma coisa acontece não com o sacrifício do animal, mas também qualquer outro sacrifício, qualquer outra doação, qualquer outra coisa, né? Eh, hum, Seja pequeno, alguma vez a gente gosta de um tipo de chocolate, tipo de bolacha, né? Isso tudo também conta. Não só as coisas grandes que valem, as coisas pequenas também podem valer. Então, qualquer coisa que nós amamos, que nós queremos, gostamos muito, o melhor sacrifício, a melhor doação é dar daquilo que você mais ama, mais gosta. Ele, o Abu Dahr, né, que é narrador, ele disse que, e se, ele perguntou assim, né, e se eu não puder fazer isso? Se eu não tiver nada, se eu não tiver animal, por exemplo, nenhum animal, se por exemplo eu tiver, o que que nesse caso devo fazer? O santo profeta respondeu: ajude um trabalhador ou ofereça ajuda a uma pessoa inexperiente que não sabe fazer o trabalho corretamente. Então, se você não tiver algo fisicamente, se não tiver nada para oferecer, então o mínimo que você pode fazer é oferecer uma ajuda para o trabalhador. Por exemplo, para isso você não requer nenhuma riqueza, não requer dinheiro, não requer coisa material. O que requer? Você mesmo, a si mesmo. Você está presente lá. Então isso já é suficiente para esse tipo de sacrifício. O que é isso? É que você prestar a sua ajuda, você ajudar um próximo que esteja trabalhando e com sua experiência você possa
ensinar ou possa ajudar com o trabalho de forma correta, né? Então ele disse, o mensageiro de Allah, e se eu não puder fazer isso? Ele disse que se eu nem souber algum trabalho, se eu não tiver experiência em nada, tipo, ele está pensando no pior dos piores hipóteses, né? Se não tiver uma coisa física, se não tiver coisa material, se eu não tiver riqueza, aí Santo Profeta diz para ajudar com a sua experiência um trabalhador. Aí ele falou, e se não tiver nenhuma experiência, eu não conseguir fazer isso? O Santo Profeta diz, então, melhor coisa, né? Evite causar dano às pessoas. Isso também é uma caridade de sua parte e é bom para você. Então, esse é pior dos hipóteses, quer dizer, é o mínimo esperado para um muçulmano. Mínimo, minimamente esperado é o quê? Mínimo sacrifício é que você evite causar dano para um irmão, para as pessoas, porque isso é uma caridade. Você evitar de fazer maldade. Olha aqui, não é para fazer bondade, não. Isso é superior. O mais básico do básico, que é o mínimo requisito, é que você não causa dano nenhum para uma pessoa. Isso é uma caridade e é bom para você, porque vai ser escrito recompensas, vai ser escrito coisa boa no na sua conta. E para finalizar, tem aqui outro dito, narrado por Hazrat Abu Huraira. Ele relata que Santo Profeta disse: um homem estava caminhando por uma estrada e ficou muito sedento. Ao chegar a um poço, desceu para beber água. Ao sair, viu um cachorro com a língua para fora tentando lamber a lama devido à sede extrema. O homem pensou: esse cachorro está sofrendo de sede assim como eu. Então desceu novamente no poço, encheu sua meia de couro com água, subiu, segurando-a com os dentes e deu água ao cachorro. Allah apreciou sua ação e perdoou seus pecados. Perguntaram ao santo profeta, o mensageiro de Allah, seremos recompensados também pela bondade com os animais? Ele respondeu: a recompensa pela bondade para toda criatura viva. É sobre isso que eu estava falando, que não é só com seres humanos, com toda criatura, não é só com cachorro. Toda criatura ser humana, seja gato, seja cachorro, seja qualquer outro animal, seja um burro, um cavalo, tudo que você possuir, se você não o trata bem, seja um camelo, um carneiro. Uma vez Santo Profeta passou de rua e foi visitar uma pessoa e ele tinha um camelo. E quando ele aproximou do camelo, o camelo deu alguns gritos. E Santo Profeta entendeu. Ele disse que, a pessoa que estava lá, ele disse que esse camelo está reclamando para mim sobre o maltratamento. Não faça isso. Não carrega muito peso. Não carrega sobre mais do que ele pode aguentar. E trata bem, cuida da alimentação dele. Então, esse é o exemplo que Santo Profeta levantou. Esse é o exemplo, e não só, como falei, com um animal ou com outro, toda criatura de Deus. Toda criatura viva depende. E os árvores também é uma criatura viva. Então, árvores também merecem o nosso bom tratamento, porque eles também nos dão muita coisa. Então, seria uma parte egoística da nossa parte se nós recebermos de todo o tratamento bom, o oxigênio e toda a natureza que nós temos e depois tratar mal, cortar, todo esse tipo de desmatamento, né? E tem outra versão aqui também do dito, em que Santo Profeta disse que um cachorro estava andando em volta de borda de um poço com sede extrema. Quando uma mulher de moral questionável dos Bani Israel o viu, uma mulher que não tinha um caráter bom,
Ela viu esse cachorro. Ela baixou sua meia de couro no poço e tirou um pouco da água e deu de beber ao cachorro. Ela foi perdoada por causa disso. Só uma coisa pequena, perdoou todos os seus pecados. Perdoou todas o seu, mal caráter, todos os seus pecados, todos os seus ações ilegítimas por conta de uma coisa pequena, que nem foi com as pessoas, foi com o cachorro, com o animal. Isso demonstra a importância de nós fazermos o melhor tratamento com as pessoas e com toda a criatura de Deus, para que nós também possamos obter, possamos aproximar de Deus Todo-Poderoso e entender essa sabedoria, ganhar o conhecimento sagrado, o conhecimento de religião, para que possamos tornar melhores seres humanos. Muito bom, pessoal. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz esteja sobre vocês. Tchau, tchau.